Primeiro, eu também queria agradecer. Eu acho que o SESC foi um grande parceiro para a gente organizar esse seminário. Aqui nós temos educadores da Bienal presentes, nós temos artistas, temos pessoas de educativos das instituições culturais e também professores. E acho que é um prazer a gente poder conversar, né? Então, a ideia desse encontro é que ele seja uma grande conversa. O nome dessa Bienal é a Iminência das Poéticas, e o nome desse seminário é Pragmatismo Poético. E qual é a ideia? A ideia é que a gente possa, intencionalmente, ter uma abertura para trocar e para pensar sobre questões da vida contemporânea, questões que nos movimentam, mas com uma abertura suficiente para não precisar chegar numa conclusão, mas chegar a pensar a diversidade de caminhos pelos quais a gente pode navegar, pelos quais a gente pode andar e festejar, enfim, que são as perguntas do dia de hoje, né, que tem a ver com as perguntas do dia de hoje. E essa Bienal, ela é constelativa, então o Luiz Pérez Oramas, que é o nosso curador-chefe, e os curadores associados, Toby Maier e André Severo, junto com a Isabela, têm feito dessa Bienal uma conexão de várias constelações. Então, eu acho que eles têm feito um trabalho muito intenso de colaboração entre vários grupos, tanto os grupos que trabalham na Bienal, como também a obra dos artistas. Agora, quando a Bienal abrir, vocês puderem visitar, vocês vão ver que são pequenas constelações da obra dos artistas de vários momentos da sua história, conectadas a outras constelações que vão se dando nas relações entre os artistas. O que a gente está tentando ativar é que nós tenhamos uma troca vital, ou seja, que a gente realmente possa falar sobre o que a gente pensa sobre essas questões. E que o espaço para o imponderável, que na verdade quando a gente pensa em iminência, a gente pensa no imponderável, aquilo que está por vir, o que está por se revelar. E o Oramas costuma dizer que as poéticas são as nossas armas e a iminência é o nosso destino. E eu acho que a poética, pensando numa comunicação vital, é uma arma muito poderosa de fazer junto. Então, pensar junto com as outras pessoas, tem muito mais força do que pensar sozinho. Porque a troca, ela amplia a nossa perspectiva, ela amplia a nossa visão do mundo, ela amplia o que nos cerceia, né? Eu acho que muitos papéis nos cerceiam. E, na verdade, quando a gente está com os outros, a gente pode se fortalecer fazendo junto. Então, as perguntas de hoje, o que acontece quando você anda? Quer dizer, todos nós tivemos um deslocamento para vir até aqui e essa parada para conversar. Então, uma coisa que a gente tem conversado muito, como o andar ele é interrompido por paradas e depois ele tem novos fluxos e prosseguimentos, né? E como essa visão do andar é diferente para cada pessoa. Por isso a gente convidou algumas pessoas para virem falar sobre isso, para virem propor algumas conversas sobre isso. Por outro lado, eu acho que a celebração estar junto nessa situação de troca é uma grande celebração. E a celebração, de novo, abre uma porta para o imponderável, né? Abre uma porta para aquilo que não é tão controlado, para aquilo que é mais aberto, para aquilo que é solto. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que é uma alegria poder trocar com vocês, poder ampliar a nossa perspectiva de atuação do educativo. E fazer isso nesse momento, antes da abertura da mostra, eu acho que pode trazer para nós outras possibilidades de caminho. E acho que o que é possível, né, tem uma frase do... Espera aí que eu vou ler para vocês. Tem uma frase do Kierkegaard que ele fala assim: um pouco de possível, senão eu sufoco. Então, acho que a gente precisa achar esse espaço de um pouco de possível para a troca e para as nossas relações. Eu queria ler para vocês, para finalizar essa parte da minha fala, o texto que está aí no material, nesse bloquinho que vocês receberam, que é um pouco do que nos impulsionou como equipe. Esse seminário foi criado numa reunião de equipe,
pelos componentes da curadoria, da produção, os palestrantes. E o que nos moveu, né? O que tem nos movido para pensar as questões do educativo, as questões da arte, essa questão do pragmatismo poético? Como criar espaço para que a arte realmente se dê? Como romper estereótipos de conduta que nos aprisionam para que a presença, a comunicação de cada pessoa possa ter lugar? Onde está a abertura intencional para o imponderável, que assola nosso desejo de controlar e a nossa revelia nos surpreende? Vivemos tempos onde precisamos saber pragmaticamente. Temos a obrigação, inscritas nos subtextos do dia a dia, de sermos perfeitos e informados. Vivemos tempos de pragmatismo cruel, o que diz respeito à nossa incompletude e nos empurra a gestos de competência fria que, em nome do profissionalismo, quer retirar o sensível, a percepção e o poético das relações. Pensar sobre a violência, a inércia, as negociações, as permissões, as parcerias, as rupturas e os movimentos de vida e da arte contemporânea são algumas das intenções para as quais nos propomos a conversar durante esses 3 dias. Pragmatismo poético é um convite para criar um território intencionalmente, onde o que é próprio da arte, campos intuitivos de construções provisórias, tenha lugar dentro e fora de nós, em nossas relações pessoais e em nosso trabalho, para que possamos inventar novas maneiras de nos organizar, onde haja contato entre nossas singularidades. Então, esse é um convite para que a gente possa conversar sobre essas novas possibilidades. E para que a gente aqueça um pouco essa conversa, eu queria mostrar para vocês 2 artistas falando sobre cada uma das perguntas e o próprio Oramas falando sobre as perguntas que a gente está fazendo hoje, né? O que acontece quando você anda e o que acontece quando você festeja. A partir da sua pergunta eu vejo esse... Tudo mexe. A partir da sua pergunta eu vejo esse andar como assim uma certa imersão sensorial, né, nesses diversos espaços, sobretudo que, né, falando, aí pode ser na cidade grande ou pode ser na selva, né, você tem que estar igualmente atento, né, a todos os ruídos. Na cidade grande, você atravessa a rua desatento, pode passar um carro te atropelar. Numa selva, sei lá, pode estar uma cobra passando ali, pode ter um perigo qualquer, desconhecido, ou um buraco no chão, um galho que você tropece. Eu acho que é isso, né? Uma experiência, vamos dizer assim, de imersão sensorial. O entendimento da arte passa pelo fato da percepção. Mas nós temos percepções facultativas e temos percepções não facultativas. Temos relações perceptivas facultativas. Por exemplo, se você abre os olhos, você vê, está mirando, está olhando. Você não, é não facultativo. Você não, com os olhos abertos, você não pode não ver. Mas, por exemplo, a contemplação é facultativa. Aí é um tipo de olhar que você decide. Sua faculdade de olhar contemplativamente decide. Então, eu acho que a arte acontece quando a relação perceptiva não é automática. Quando você pode se deter, para e pode ter consciência que você está percebendo. Então, se acontece, você pode andar automaticamente. Andar automaticamente quer dizer andar sem pensar que você está andando. E andar automaticamente pode ser também andar para chegar de um ponto a outro, transitivamente, utilitariamente. Mas, se você pergunta o que acontece
quando você anda, aí a experiência muda. A experiência vira arte. Pode virar arte. E o fato mesmo de andar é, se não obra, experiência de uma obra. Que os formalistas russos, era um cara que se chamava Tinianov, ao começo da Revolução Russa, que eram os grandes formalistas que pensavam a estrutura da linguagem. Ele falava que a arte, o que faz arte é desautomatizar. É isso. Quando você mira uma superfície visível de uma maneira facultativa, então você não mira automaticamente. Olvidarme que soy un artista, olvidarme que produzco, olvidarme que puedo decir un mensaje. Es estar callado, es estar consciente, es estar tranquilo, estar sentado, solamente observar. Não só eu, acho que cada vez que o ser humano festeja, ele está num momento de uma doce ilusão. Mas que é necessário, assim, acho que festejar é necessário. Então acho que a gente cria situações o tempo todo para estar festejando. Acho que a própria Bienal, acho que também, de certa forma, é um desejo de festejar, assim, de estar, de se sentir presente, assim, corpo, massa e peso, sabe? Acho que festejar é um pouco isso, estar presente, assim. Você festeja para se sentir-se vivo, então acho que tem uma coisa do ritual, acho que festejar para mim é perceber-se vivo, assim, sentir-se vivo. O fato que uma pessoa encontra uma obra e descobre algo dela em essa obra é um acontecimento. E aí é uma relação, é um acontecimento, e poderia-se falar que é um festejo. Ainda que a pintura seja triste, ainda que a obra não seja alegre, mas além disso, o que acontece quando festejamos é que nós descobrimos que não estamos sozinhos, que nunca estamos sozinhos. É isso que acontece quando você festeja. Você descobre que uma frase que o Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto brasileiro, falou para mim, nós estamos falando de um antropólogo, de um livro que trata sobre rituais indígenas em América que fazem fumaça. A gente fuma junto os tabacos rituais, ou a gente faz comida junto, e a comida na cozinha faz fumaça, ou a gente faz fogos. Então, a fumaça cancela a visão entre as pessoas. Ele falou para mim uma frase linda, que quando a fumaça acontece e depois ela vai embora, você descobre que nós éramos dois, então que já éramos todos. Essa é a dimensão do acontecimento do festejo. E se você entra em contato, em relação com uma obra que esperava você vir, e que antecipava que você viera, e você descobre algo novo aí de você, ou de sua família, então aí é como a fumaça que existia, que se desvanece, você descobre que éramos dois, e então éramos todos. Então eu vou anunciar agora os convidados de cada pergunta, e depois a Carol vai contar como é que vocês vão se organizar.